Bom, esse é um vídeo com a solução para o seguinte exercício. Defina no conjunto Z a relação til como. Eu vou dizer que x está relacionado com y quando x mais 2y dá um 3k para algum k em Z. Quero mostrar que essa relação til, essa propriedade til aqui, define uma relação de equivalência em Z. Primeiro, o que significa dizer isso daqui? Til é uma relação em Z. Significa que til é um conjunto de pares ordenados x, y no produto cartesiano de Z com Z que devem satisfazer a condição de x mais 2y ser um 3k com k em Z. Então, essa notação aqui é simplesmente para simplificar. Ao invés de eu escrever toda essa expressão aqui, eu uso simplesmente esse til para denotar isso. E aí, quando eu digo que x til y, isso é a mesma coisa que dizer que o par xy pertence ao conjunto til. E aí você tentar determinar se um x está relacionado com y por essa relação til é a mesma coisa que tentar determinar se o par ordenado formado por esses dois elementos pertence ou não a esse conjunto aqui de cima. Então, eu quero saber se esse conjunto, com essa condição, satisfaz a definição de uma relação de equivalência. Então, a condição para que um par pertença a esse conjunto S é que eu possa escrever essa soma x mais 2y como sendo 3 vezes alguma coisa, com essa coisa sendo o número inteiro. Esse valor que está aparecendo aqui, ele pode mudar à medida que o x e y mudam. E é ele também que vai determinar se um par xy está ou não nesse conjunto til. Porque se eu pego, por exemplo, o par 2, 1, como é que eu vou saber se esse par 2, 1 pertence ou não a esse conjunto til? O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar a primeira coordenada desse par, que é o 2, somar com 2 vezes a segunda coordenada, que é o 1, então somar com 2 mais 1. Esse resultado tem que ser um múltiplo de 3, mas esse resultado dá o quê? Dá 2 mais 2, que é 4, que não é igual a 3 vezes um número inteiro k. Isso aqui, o k é sempre um número inteiro. Então, como não existe um número inteiro que satisfaz isso, esse par ordenado, por exemplo, não pertence a esse conjunto til. Do mesmo jeito também que não pertence o par 1, 2, porque se eu faço 1 mais 2 vezes 2, isso dá 1 mais 4, que é 5, e 5 não é um 3 vezes k, com k um número inteiro. Agora, por outro lado, o par 2, 2 pertence a til. Por quê? Se eu faço 2 mais 2 vezes 2, isso dá 2 mais 4, que é 6. 6 é 3 vezes 2. Então, esse par ordenado realmente pertence ao conjunto til. Se eu pego também o par 3, 6, isso pertence ao conjunto til, porque quando eu faço o primeiro mais 2 vezes o segundo, isso dá 3 mais 12, que é 15, e 15 é a mesma coisa que 3 vezes 5. Então, observa, eu estou trocando os elementos, o valor do k aqui, esse é o meu k, vale 2, aqui o meu k vale 5. Então, à medida que eu vou trocando esses números, essas entradas aqui, esse k que está aparecendo aqui pode mudar. Então, ele não é fixo. O que é fixo é o 3 que eu estou multiplicando. Bom, dito isso, o que a gente quer? Eu quero mostrar que esse conjunto é uma relação de equivalência. Então, o que eu preciso fazer para mostrar que um conjunto é uma relação de equivalência? Então, se eu tenho R, um subconjunto de um produto cartesiano de A por A, onde esse A é um conjunto não vazio, ele é uma relação de equivalência se acontece o quê? Primeiro, para qualquer x que eu pego no conjunto A, o par xx tem que pertencer ao meu conjunto R. Segundo, se o conjunto R contém um par do tipo xy, então esse conjunto também precisa ter obrigatoriamente o par yx. Tem que estar no conjunto R. E terceiro, se existe um par do tipo xy no conjunto R e existe um par YZ no conjunto R, precisa existir obrigatoriamente um par XZ no conjunto R. Bom, então vamos verificar que esse conjunto til aqui satisfaz essas propriedades. Então, solução. Primeiro, o que eu tenho que mostrar? Tenho que mostrar que para qualquer elemento que eu pego no meu conjunto A, então aqui o A é o conjunto dos inteiros. Então, eu tenho que mostrar que para qualquer número inteiro x que eu pego, o par xx está no meu conjunto R. Primeiro, seja x um número inteiro qualquer. Daí o que a gente tem? Quando é que um par ordenado xy pertence a esse conjunto til? Ele pertence a esse conjunto til somente quando x mais 2y é um 3k, com esse k um número inteiro. Então a condição é o quê? Eu pego o primeiro elemento do par, mais 2 vezes o segundo, e o resultado tem que dar um múltiplo de 3. Então, daí o par xx pertence ao conjunto til, porque pega a primeira entrada desse par, x, soma com 2 vezes a segunda.
Isso vai dar o quê? Dá 3x, que sempre é um 3 vezes um k, onde, nesse caso, basta tomar o k igual ao próprio x, que é sempre um número inteiro. Então, independente de quem seja o meu x, o par formado por x e ele mesmo pertence ao conjunto til, o que satisfaz a primeira condição. Agora, para a segunda condição, o que eu vou fazer? Eu vou supor que no meu conjunto existe um par do tipo xy. Então, agora, suponha que xy pertence ao conjunto til. Se ele pertence ao conjunto til, o que eu posso afirmar com certeza? Quando eu faço a primeira mais a segunda coordenada, dá um múltiplo de 3. Então, assim, x mais 2 vezes y é um 3k para k um número inteiro. Agora, aonde eu preciso chegar? Eu preciso chegar que o par yx também pertence a esse conjunto R. Mas o que vai ser o par yx nesse contexto dessa propriedade? O par yx pertencer a R, eu preciso chegar à conclusão que o quê? Que o primeiro mais 2 vezes o segundo dá um 3 vezes algum número inteiro. Esse número inteiro não é o mesmo K, então eu vou chamar ele de um certo L com L inteiro. Então eu preciso chegar à conclusão que essa soma ainda é um múltiplo de 3. Então eu vou começar a partir dessa expressão que eu quero trabalhar. Então, eu preciso tentar escrever isso daqui como um múltiplo de 3. Agora, dessa equação aqui em cima, o que eu sei? Eu sei que o x é a mesma coisa que 3k menos 2y. Então, eu posso pegar esse valor aqui e substituir no lugar do x aqui. Então, isso vai ficar y mais 2, que multiplica 3k menos 2y, que isso vai ser o quê? Y mais 6k menos 4y, que é a mesma coisa que 6k menos 3y. Isso aqui eu posso pôr um 3 em evidência e escrever 2k menos y. Agora, k é um número inteiro, y é inteiro, então essa coisa toda aqui é sempre um número inteiro. Logo, esse par ordenado yx realmente pertence ao conjunto til. Finalmente, eu vou olhar o que para a terceira condição. Eu vou supor que existe um par xy nesse conjunto til, um par yz nesse conjunto til, e aí é onde eu quero chegar. Eu quero chegar aqui, como esse y que está aqui no final desse primeiro par é igual ao y que está no começo desse segundo par, eu preciso chegar à conclusão que o par que começa com x e termina com esse z, par xz, também está no conjunto R. Então eu vou supor que eu tenho um par xy no til, um par yz no til, e a conclusão que eu quero chegar é que o par xz também está no conjunto til. Então, finalmente, suponha que par xy pertence a essa relação til e que o par yz pertence também ao conjunto til. Se esses dois elementos estão aqui, significa o quê? Significa que quando eu pego o primeiro desse mais 2 vezes o segundo, isso é um múltiplo de 3. E quando eu pego o primeiro elemento desse par mais 2 vezes o segundo, isso dá um múltiplo de 3, onde esses elementos K e L aqui não precisam ser iguais, onde K e L são ambos números inteiros. Daí, o que eu quero saber? Eu quero saber se o par xz pertence ao conjunto til. É essa a pergunta que eu quero responder. Para ele estar aqui dentro, o que tem que acontecer? X mais 2z tem que ser um 3 vezes um certo número t. Então, eu vou começar a trabalhar dessa equação aqui. Assim, o que eu quero? Eu quero olhar para essa soma x mais 2z. Isso tem que ser um 3 vezes t. Mas se a gente olha na expressão anterior, o que eu tenho? Aqui eu tenho um x somado com 2y e aqui eu tenho um y somado com 2z. Eu já tenho esse x e esse 2z que eu preciso aqui. O que eu vou fazer então? Eu vou somar essas duas equações. Então, daí, somando 1 e 2, a gente vai obter o quê? X mais 2y mais y mais 2z igual a um 3k mais 3l. Vou agrupar o que eu preciso no lado da esquerda, que é o x mais 2z, e o resto, que é esse fator somado com esse, eu vou jogar para o lado da direita. Então, isso aqui eu posso escrever x mais 2z igual a 3k mais 3l menos 3y. Então, x mais 2z é o quê? Aqui eu posso pôr o 3 em evidência e escrever 3 que multiplica k mais l menos y. Como cada um desses elementos aqui é um número inteiro, essa soma toda aqui é de novo um número inteiro. Isto é, x mais 2z é um 3 que multiplica t, onde esse t é k mais l menos y, que é um número inteiro. Logo, o par xz realmente pertence ao conjunto til. E aí, portanto, til é realmente uma relação de equivalência no conjunto dos inteiros, que era o que a gente queria.
E aí isso finaliza a solução do exercício.